Eu só queria aproveitar esse assunto para colocar um dedo numa ferida no Flamengo. Porque se o departamento de futebol, com Marcos Braz e companhia, acertou basicamente tudo no ano passado, Jorge Jesus, Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. 8 reforços espetaculares que chegaram e pareciam que jogavam há anos no Flamengo. Aproveitamento altíssimo, os caras mandaram bem demais. Se houve isso na temporada passada, em 2020, o índice de acerto caiu vertiginosamente, Bruno. E aí, só para citar esses dois casos de zagueiros que formam a dupla de zaga, que podem formar a dupla de zaga titular sem Rodrigo Caio. O Gustavo Henrique estava livre no mercado, o contrato dele tinha acabado com o Santos. Só que para contratá-lo, o Flamengo ofereceu luvas e um salário altíssimo. Hoje o Gustavo Henrique está entre os 3 zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro, na casa de 650 mil reais por mês. O Léo Pereira não tem um salário alto, mas custou 7 milhões de euros junto ao Atlético Paranaense, por um zagueiro. É certamente o zagueiro mais caro da história de um clube no Brasil. 7 milhões de euros. Então, essa dupla de zaga que é tão contestada, que foi chamada de ridícula ou de próximo do ridículo pelo Galvão, é das mais caras que existem no futebol. E aí, só para arrematar, vale a lembrança de que o Michael chegou por 7 milhões e meio de euros, que o Pedro Rocha veio por empréstimo, e é possível que nem tenha um empréstimo prorrogado, porque não faz uma boa temporada, entre outros casos, o Domi também, que foi contratado nessa temporada e não durou nem sequer 100 dias. Eu só queria aproveitar esse assunto para colocar um dedo numa ferida no Flamengo. Porque se o departamento de futebol, com Marcos Braz e companhia, acertou basicamente tudo no ano passado, Jorge Jesus, Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. 8 reforços espetaculares que chegaram e pareciam que jogavam há anos no Flamengo. Aproveitamento altíssimo, os caras mandaram bem demais. Se houve isso na temporada passada, em 2020, o índice de acerto caiu vertiginosamente, Bruno. E aí, só para citar esses dois casos de zagueiros que formam a dupla de zaga, que podem formar a dupla de zaga titular sem Rodrigo Caio. O Gustavo Henrique estava livre no mercado, o contrato dele tinha acabado com o Santos. Só que para contratá-lo, o Flamengo ofereceu luvas e um salário altíssimo. Hoje o Gustavo Henrique está entre os 3 zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro, na casa de 650 mil reais por mês. O Léo Pereira não tem um salário alto, mas custou 7 milhões de euros junto ao Atlético Paranaense, por um zagueiro. É certamente o zagueiro mais caro da história de um clube no Brasil. 7 milhões de euros. Então, essa dupla de zaga que é tão contestada, que foi chamada de ridícula ou de próximo do ridículo pelo Galvão, é das mais caras que existem no futebol. E aí, só para arrematar, vale a lembrança de que o Michael chegou por 7 milhões e meio de euros, que o Pedro Rocha veio por empréstimo, e é possível que nem tenha um empréstimo prorrogado, porque não faz uma boa temporada, entre outros casos, o Domi também, que foi contratado nessa temporada e não durou nem sequer 100 dias. Eu só queria aproveitar esse assunto para colocar um dedo numa ferida no Flamengo. Porque se o departamento de futebol, com Marcos Braz e companhia, acertou basicamente tudo no ano passado, Jorge Jesus, Rafinha, Felipe Luiz, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Gerson, Bruno Henrique e Gabigol. 8 reforços espetaculares que chegaram e pareciam que jogavam há anos no Flamengo. Aproveitamento altíssimo, os caras mandaram bem demais. Se houve isso na temporada passada, em 2020, o índice de acerto caiu vertiginosamente, Bruno. E aí, só para citar esses dois casos de zagueiros que formam a dupla de zaga, que podem formar a dupla de zaga titular sem Rodrigo Caio. O Gustavo Henrique estava livre no mercado, o contrato dele tinha acabado com o Santos. Só que para contratá-lo, o Flamengo ofereceu luvas e um salário altíssimo. Hoje o Gustavo Henrique está entre os 3 zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro, na casa de 650 mil reais por mês. O Léo Pereira não tem um salário alto, mas custou 7 milhões de euros junto ao Atlético Paranaense, por um zagueiro. É certamente o zagueiro mais caro da história de um clube no Brasil. 7 milhões de euros. Então, essa dupla de zaga que é tão contestada, que foi chamada de ridícula ou de próximo do ridículo pelo Galvão, é das mais caras que existem no futebol.
E aí, só para arrematar, vale a lembrança de que o Michael chegou por 7 milhões e meio de euros, que o Pedro Rocha veio por empréstimo, e é possível que nem tenha um empréstimo prorrogado, porque não faz uma boa temporada, entre outros casos, o Domi também, que foi contratado nessa temporada e não durou nem sequer 100 dias.